Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Vinícius Jordão e nós estamos aqui na nossa última aula, no nosso último encontro desse curso, Conhecendo a Vontade de Deus. O que nós esperamos é que até aqui a vontade de Deus tenha ficado clara para você e que você já tenha entendido acerca de como Deus exerce a vontade dEle, o que isso significa com a nossa vontade, o conflito que muitas vezes é levantado entre liberdade humana e liberdade de Deus. Bom, nós já falamos sobre tudo isso. O que nós estamos fazendo agora, na aula passada e nessa última aula, é aplicando essa verdade a pelo menos dois assuntos extremamente importantes, e esses princípios podem ser aplicados, obviamente, a outras situações da vida. Hoje nós vamos falar então sobre a vontade de Deus no casamento. Mas se você não é casado, se você é solteiro, nós também vamos falar sobre a vontade de Deus para você. Então, por favor, aguenta a mão aí, porque vai fazer muito sentido essa aula para você. Então vamos lá, algumas considerações. Devemos casar ou permanecer solteiros? É possível que cristãos gastem mais energia em tomar decisões sobre o assunto do casamento do que em qualquer outra área da existência humana. Antes de tratarmos da pergunta geral, qual é a vontade de Deus no casamento, algumas perguntas específicas precisam ser consideradas. Primeira delas, eu devo casar? A resposta para essa pergunta tem sido comumente admitida por nossa sociedade, pelo menos até os anos recentes. Até hoje, a maioria de nós absorve, enquanto crescemos, a ideia de que o casamento é uma parte natural e integral da vida. Com base numa perspectiva bíblica, a busca do celibato é uma opção legítima em alguns casos. Embora tenhamos a bênção de nosso Senhor sobre a santidade do casamento, também temos o seu exemplo de escolha pessoal de permanecer celibatário, obviamente em submissão à vontade de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos responder aqui é o seguinte: casamento obviamente é um assunto predominante, eu diria, não só na vida dos cristãos, como Sproul diz aqui, mas na vida de qualquer pessoa, na vida da sociedade em geral. O casamento faz parte, não é? Essa aliança, essa instituição casamento faz parte da nossa sociedade. E quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para a perspectiva de Deus sobre o casamento, eu devo me casar? É uma obrigação me casar? Não, não é uma obrigação me casar. Há a opção legítima, para alguns casos, do celibato. Que é isso? Alguém que quer permanecer solteiro, alguém que decide permanecer solteiro, e eu diria até que tem essa vocação de permanecer solteiro. Mas, obviamente, o casamento, sim, faz parte da vontade de Deus. A questão aqui nós só estamos colocando no sentido de obrigatoriedade, tá bom? Então, olha só, vamos continuar caminhando aí. Paulo é evocado para essa discussão por conta dos seus escritos em 1 Coríntios 7, de 25 a 34. Deixe-me ler com você esse texto, 1 Coríntios 7, de 25 a 34. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Aqui. Quanto às pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a se casar, não cometa o pecado, e se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. Eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposas vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Aqueles que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente desse mundo está passando. Gostaria de ver os livres da preocupação. O homem que não é casado preocupa-se com coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo e em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito, mas as casadas preocupam-se com as coisas desse mundo,
em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Então, Paulo fala isso aqui, e naturalmente algumas pessoas leem isso, e talvez você ouviu esse texto pela primeira vez e pensou assim, então não é para casar, então casar é uma opção ruim. Mas olha só, nós precisamos entender isso com calma. Sproul diz o seguinte: alguns dizem que Paulo está defendendo a ideia de que casamento é mau e celibato é bom. Mas mesmo com uma olhada superficial do texto, percebemos que Paulo não está contrastando uma opção em detrimento da outra. Ele estava mostrando que as duas opções são válidas. Paulo mostra que as duas condições são boas e não rivais. Suas distinções permitem, em última análise, que a pessoa decida o que melhor lhe convém. Lembrando que essa escolha só se faz boa de fato se o objetivo for o cumprimento da vontade preceptiva de Deus, não sendo uma escolha autônoma e independente. Ou seja, o que determina a escolha de eu ser celibatário, ou seja, de eu não me casar, não querer me casar, com a escolha de eu me casar, é eu pensar qual das duas opções, ou qual dos dois caminhos, em que eu vou glorificar a Deus, em que eu vou obedecer a Deus, em que eu vou viver a vontade preceituada, preceptiva de Deus. Então, a motivação é a glória de Deus. Você entendeu isso? A motivação é a glória de Deus. E o que Paulo estava dizendo ali é que, para o exercício disso, ele estava dando testemunho dele de que ele sentia que era mais fácil. Mas ele não está colocando como rivalidade um ou outro. Na verdade, ele está querendo confrontar uma cultura que existia naquela sociedade, naquele tempo, e que às vezes existe também na nossa sociedade, no nosso tempo. Então, se você faz a opção de não se casar, e se você glorifica a Deus com isso, se você se torna mais próximo de Deus com isso, se você obedece a Deus a mais com isso, glória a Deus. Mas se você faz essa opção, e isso na verdade te afasta mais de Deus, então não é esse o caminho. Entendeu? Paulo só está querendo autenticar as duas possibilidades. Outra coisa importante para nós pensarmos sobre o casamento: o compromisso. A que nível de compromisso eu tenho que assumir no casamento? Qual é a vontade de Deus nesse sentido? Então olha só, próximo slide. É apenas um pedaço de papel? Há algumas poucas décadas, a opção de duas pessoas viverem juntas, em vez de estarem num contrato de casamento formal, tem proliferado em nossa cultura. Alguns cristãos têm rejeitado os aspectos formais e legais do casamento, argumentando que casamento é uma questão de compromisso pessoal e individual entre duas pessoas e que não há nenhuma exigência formal ou legal. Entretanto, a consciência do cristão tem de ser governada pelo que Deus aprova. Então, Paulo está falando de duas tendências aqui. Sproul está falando de duas tendências. A primeira tendência, na nossa sociedade em geral, é que as pessoas estão decidindo juntar-se, viver juntas, e que está tudo certo, não preciso assumir nenhum compromisso público ou legal com isso. E isso tem refletido em cristãos também, ou seja, cristãos também estão chegando a essa mesma conclusão. Eu não preciso assumir nenhum compromisso público ou formal com essa pessoa. Mas nós precisamos ser lembrados que nós precisamos ser governados por Deus e não pela mente da sociedade. Olha só, assinar uma certidão de casamento é parte integral do que a Bíblia chama de aliança. Uma aliança é feita publicamente diante de testemunhas, assumindo compromissos legais e formais que são tomados com seriedade pela comunidade. E por quê, meu irmão? Porque quando eu me comprometo com alguém, eu preciso me comprometer de todas as formas possíveis. Imagine você chegar para uma pessoa e dizer o seguinte: olha, eu quero me casar com você, mas eu já quero deixar claro para você o seguinte: existem 7 dias na semana, e eu vou ser completamente seu, né? Imagine um homem falando isso para uma mulher, de segunda a sábado, mas no domingo não, o domingo é meu, então de segunda a sábado eu estou comprometido com você, mas no domingo eu não estou comprometido com você, no domingo eu sou livre. Você topa? Eu pergunto, que mulher que toparia? Espera aí, o que você vai pensar?
esse cara não quer se comprometer comigo verdadeiramente, essa pessoa não quer se comprometer comigo integralmente. E é justamente isso mesmo que nós deveríamos pensar. É exatamente isso que nós deveríamos pensar. O que Spurgeon está chamando a atenção aqui é que a aliança do casamento é uma aliança de comprometimento total. Quais são as formas que eu me comprometo integralmente com aquela pessoa, com a outra? É assinando um papel no cartório? Pastor, mas há 2000 anos atrás não tinha cartório. Bom, isso não é tão verdade, mas o fato é que a cultura de fato era diferente. Mas imagine o seguinte: qual era o nível de comprometimento que deveria ter naquela época? Era esse nível que deveria ser exercido. Entendeu? A questão não é exatamente o papel, a questão é qual o nível de comprometimento que eu assumo com o outro. Então olha esse próximo slide aí. Na perspectiva de Deus, tanto o homem como a mulher é seguro darem-se um ao outro somente quando por trás disso há certo conhecimento de um compromisso vitalício. E dar-se aqui é no sentido sexual mesmo, ou seja, eu só me entrego ao outro, não só sexualmente, mas integralmente, se existe um compromisso do outro para comigo e um compromisso vitalício, um compromisso que não há disposição de ser quebrado. Percebe por que nós vivemos relacionamentos tão frágeis? Porque nós não estamos vivendo a vontade de Deus quando nós nos casamos com outro. Os interesses são outros, às vezes o interesse é financeiro, às vezes o interesse é a beleza, às vezes o interesse é o status, às vezes o interesse é o que o outro pode me oferecer. A motivação está errada e o seu comprometimento não é total, porque o seu interesse, o seu compromisso é só para com aquela situação, para com aquele momento ou para com aquelas circunstâncias. E o que acontece é que sim, um casamento passa por muitas dificuldades, e quando o comprometimento não é total, não é inteiro, o que a gente faz? Pula fora. Há uma enorme diferença, Spurgeon continua dizendo, entre um compromisso selado com um documento formal, declarado na presença de testemunhas, incluindo a família, amigos e autoridades da igreja e do Estado, e uma promessa vazia proferida no banco de trás de um carro. Sim. Não, vamos viver junto. Então se comprometa comigo. Você mulher, você homem cristão, não deveria exigir menos do que isso. Você quer viver comigo? Então se comprometa comigo. O que significa isso? Significa que você tem que se comprometer da forma mais extensa possível. No nosso caso aqui, Brasil, sociedade brasileira, significa assim, ir no cartório, assinar um registro civil, dar uma declaração pública de que você se compromete com aquela pessoa. Pronto. Inclusive o cartório exige testemunhas para que isso seja realizado. Percebe? Ou seja, o ordenamento legal entende a formalidade, a necessidade do compromisso público que o outro, e de repente você, mulher, ou você, homem, entende que um compromisso feito de trás de um banco de um carro é o suficiente. Um compromisso escondido às sombras é o suficiente. Percebe? A vontade de Deus é que você se comprometa com o outro, mas isso tem que ser 100%. E o outro também tem que ser 100%. Esse é o aspecto do compromisso versus intimidade. Eu só tenho intimidade com o outro em 100% se o outro tem compromisso comigo em 100%. E daí nós poderíamos levantar a questão do sexo antes do casamento. Por que o sexo antes do casamento não é possível ou é pecaminoso aos olhos de Deus, não faz parte da vontade de Deus? Porque não existe um compromisso de 100%. Simples assim. A intimidade em 100%, no caso o sexo, que é essa intimidade, a expressão máxima dessa intimidade, deveria acontecer somente quando houvesse um comprometimento em 100% do outro. Entendeu? Eu quero casar. Outra pergunta interessante, olha só. A Bíblia não proíbe o casamento, ela o encoraja. Portanto, desejar o casamento é algo bom. Você quer casar? Show de bola, você está desejando uma coisa boa. Você está desejando algo que Deus fez. Então, ótimo.
Se eu tenho um forte desejo de me casar, o próximo passo é fazer algo a respeito de satisfazer esse desejo. Se uma pessoa quer um trabalho, ela tem que procurar seriamente oportunidade de emprego. O Sproul está dizendo o seguinte: olha, você quer casar? Show de bola, faça algo a respeito disso. Não basta você só ter o desejo e ficar esperando. Ninguém arruma emprego assim não, e ninguém casa assim também não. O casamento não é diferente. Nenhuma receita mágica vinda do céu determinará para nós a perfeita vontade de Deus quanto a um companheiro de vida. Eu quero dar uma história aqui. Eu tenho um certo jovem, tem um jovem que eu conheci, e ele tinha muita vontade de casar, ele estava solteiro, e ele obviamente era cristão e queria uma menina cristã. E o que ele fez? Ele se inscreveu em todos os acampamentos possíveis perto da onde ele morava. E ele de fato foi, ou ele tomou a iniciativa de buscar a tal prometida. Até que, adivinha, ele achou. Ele de fato encontrou essa pessoa. Observe, você quer casar, tome a iniciativa nesse sentido. Não é para você ficar ajoelhando no milho, orando e pedindo: Deus me dá um marido, Deus me dá uma esposa. Não. Não é assim que funciona. Tome a iniciativa e, claro, procure no lugar certo. Você não vai achar a pessoa certa no lugar errado. Pensa nisso. Muitas moças sentem que, se Deus quer que elas se casem, ela jogará do céu em um paraquedas um companheiro de casamento, ou que trará até a porta de sua casa um príncipe encantado. Deixa eu deixar uma coisa clara para você, como o Sproul está dizendo aqui: isso não vai acontecer. Não. Aliás, eu nunca ouvi esse testemunho, e acho que você também não. Eu estava em casa querendo casar, de repente caiu uma pessoa no quintal, era o meu noivo, enviado por Deus, ele caiu de paraquedas. Não vai acontecer. O que eu quero em um companheiro? E o que você tem que buscar então em um companheiro ou em uma companheira? Na comunidade cristã surgiu um mito de que o casamento deve ser uma união de duas pessoas comprometidas com o princípio do amor sem ego. É um amor totalmente sem o eu. O conceito bíblico de amor diz não aos atos de egoísmo dentro do casamento e também dos outros relacionamentos humanos. Entretanto, o remédio do egoísmo não se acha na ausência de ego. Segundo a perspectiva bíblica, o alvo do indivíduo não é a aniquilação ou a desintegração do ego, e sim a redenção do ego. O ego é bastante ativo na edificação de um bom casamento, e o casamento envolve o comprometimento de um ego para com o outro, baseado no compartilhamento e sensibilidade recíproco entre dois egos envolvidos ativamente em direção ao outro. Deixa eu tentar discernir para você o que Sproul está querendo dizer aqui. Ele está querendo dizer o seguinte: alguém que, de repente, você está procurando alguém e você ouviu que você tem que procurar alguém, uma pessoa que seja abnegada, uma pessoa que não quer nada, uma pessoa que abre mão dos seus desejos, uma pessoa que abre mão de tudo, uma pessoa que é totalmente inerte, passiva, e não é isso. O que a Bíblia diz é que o ego é redimido, ele não é retirado. Você continua sendo uma pessoa. O problema é a utilização desse ego a partir do egoísmo, ou seja, que pessoa você não deve buscar? Uma pessoa que está preocupada só com seus interesses, uma pessoa que está buscada em andar com você por causa dos interesses dele, uma pessoa que está preocupada em satisfazer somente a vontade dele ou dela, entendeu? Uma pessoa que é egoísta. Você tem que fugir desse tipo de pessoa. E qual é a pessoa que de fato a Bíblia nos direciona? É uma pessoa que está disposta a se entregar ao outro, ter um ego ativo, se dar ao outro, entregar as suas vontades, os seus desejos, e juntos compartilharem disso de maneira recíproca. Ou seja, eu me entrego e ela se entrega a mim, e assim acontece. Quais são as qualidades prioritárias, olha esse slide aí, que devemos procurar em um companheiro de casamento? Um pequeno exercício que muitos casais têm achado útil se baseia em livre imaginação. Olha só, acredito que Sproul está dizendo, né? Acredito que se tem sabedoria naquelas pessoas que imaginam qual seria o seu companheiro perfeito, companheiro ou companheira,
É preciso observar que temos facilidades e dificuldades de conviver com pessoas como essas, ou aquelas características. E não há nada de errado em desejar buscar pessoas que sejam fáceis de conviver conosco. Então, que tipo de pessoa que eu tenho que procurar? Bom, uma pessoa que seja harmoniosa com você. De repente você gosta de aventura, você gosta de viajar e você odeia ver série, odeia ver filme, odeia televisão. E aí você vai e procura casar-se com uma pessoa que odeia viajar, que odeia aventura e que gosta de série e que gosta de televisão. Não é mesmo? Você está entendendo? É simples assim. Procure alguém que vá caminhar junto, que vai ter um aspecto de companheirismo, que vocês vão poder construir uma história, e não alguém que você vai lutar com essa pessoa para o resto da sua vida. Infelizmente, alguns, na hora das escolhas, fizeram escolhas erradas, e hoje passam por dificuldades maiores. De quem devo buscar conselhos? Isso é importante. Muitas pessoas se ressentem na sugestão de buscarem conselhos em sua escolha de um companheiro conjugal. Veja bem, nós estamos falando de uma escolha de alguém que quer casar. Embora a decisão seja pessoal e particular, ela tem importância tremenda para o futuro do casal, de seus filhos, de sua família e de seus amigos. O casamento não é, em última análise, uma questão particular, porque o modo como o casamento se desenvolve afeta inúmeras pessoas. Portanto, conselhos podem e devem ser buscados de amigos, pastores de confiança e, em especial, dos pais. Em quem ou com quem eu devo me aconselhar se eu estou pensando casar com a pessoa A, B ou C, ou se eu estou buscando a pessoa A, B ou C? Bom, procure uma pessoa íntima sua, uma pessoa que, sobretudo, tem o temor de Deus no coração, pode ser um amigo, pode ser um pastor. Mas se tem alguém que de fato pode te ajudar nesse processo, são os seus pais. Isso porque os seus pais são os que melhor te conhecem. Mas olha só, tem uma ressalva. Olha esse próximo slide. Os pais se opõem frequentemente à escolha de um companheiro de casamento. Às vezes, as objeções deles se baseiam na firme convicção de que ninguém é suficientemente bom para minha filha ou meu filho. Objeções desse tipo se baseiam no melhor em expectativas irrealistas e no pior em ciúmes vulgar. Mas às vezes os pais têm discernimento perspicaz quanto à personalidade de seus filhos, vendo dificuldades do próprio filho não veem. Se os pais se opõem ao casamento, é muito importante saber o porquê. Então é muito importante você ter o conselho do seu pai e da sua mãe, da pessoa que te criou. Porque essa pessoa que melhor te conhece, ela vai saber discernir se essa outra pessoa que você quer conviver, de fato vai ter harmonia, se vai ser uma construção de uma coisa legal. Mas para você ter esse conselho, ter essa avaliação, você precisa ter o discernimento certo, ou seja, você precisa saber se os seus pais fazem parte de um grupo que ninguém presta, ninguém vale nada, ou se os seus pais fazem parte de um grupo que tem um discernimento legal e um conselho válido, entendeu? Quando que eu estou pronto para casar? Depois de buscarmos o conselho, tendo um entendimento claro do que esperamos e havendo examinado nossas expectativas quanto ao casamento, a decisão final é nossa. Entrar no casamento envolve mais do que assumir novas responsabilidades financeiras. O compromisso de casamento é o mais sério do que dois seres humanos podem fazer um com o outro. Uma pessoa está preparada para comprometer-se com a outra pessoa específica pelo resto da sua vida, apesar das circunstâncias humanas que possam lhe sobrevir. Então, em primeiro lugar, quando que você está pronto para casar? Quando você está decidido. Bom, você já percebeu, é essa pessoa mesmo, ela reflete a glória de Deus, é uma pessoa que não é egoísta, é uma pessoa que tem a aprovação das pessoas que me cercam. Então, a tendência é que a coisa flua, que a coisa dê certo. Agora, o segundo aspecto é que, a partir do momento que você decide se casar, que essa é a sua decisão, você tem que entender que você está fazendo o maior compromisso que você pode fazer na sua vida. Não há prioridade maior na sua vida que seja essa, a de estar com o outro, a de se comprometer com o outro, a de ter aliança com o outro. Isso é muito importante, você entender o peso dessa decisão e qual o significado dessa decisão. Então, quais são as conclusões? Sproul traz uma conclusão interessante. Ele diz o seguinte:
Basicamente, não posso ditar a vontade de Deus para ninguém nesse assunto, assim como não posso ditá-lo no assunto da profissão. Direi que bons casamentos exigem trabalho árduo e indivíduos que querem trabalhar para que o seu casamento seja bem sucedido. Não tem mágica, não tem mistério. Agora olha só a conclusão final, não só desse tema, mas de todo o nosso curso. Viver a vontade de Deus não é viver um jogo de adivinhações. Precisamos saber que Deus não falou tudo, mas nos falou o suficiente, e é esse suficiente que é o alvo da vida do cristão. Precisamos conhecer e viver a sua vontade preceptiva e confiar de todo o coração na sua vontade decretada, seja revelada ou aquilo que ainda não conhecemos. Em suma, meu irmão, como que você vive na vontade de Deus? Conhecendo a vontade preceptiva de Deus, conhecendo o que a Bíblia diz. Nós abordamos aqui, por exemplo, como você escolhe um trabalho, exerce uma função de trabalho, de labor, ou como você escolhe entrar no casamento e o que a vontade de Deus te direciona nesse sentido. Mas isso só são alguns exemplos da aplicação, das inúmeras aplicações que nós podemos fazer através da vontade preceptiva de Deus. Então, é essa vontade que você tem que buscar. Para de querer viver a sua vida na vontade de Deus a partir de adivinhações, de bola de cristais, de coisas futuristas. Não, Deus já estabeleceu para você como Ele quer que você viva, qual é o caminho, a direção para a sua vida em todas as suas áreas. Ela está preceituada, escrita na Bíblia, na sua palavra. Pastor, mas e a vontade decretada de Deus, a vontade secreta de Deus? Meu irmão, descansa o seu coração. As decretadas reveladas servem para que nós possamos descansar o nosso coração. São spoiler que Deus deu para nós, para que a gente possa ter o nosso coração descansado nele. E as secretas é porque não cabe a nós sabermos. Então descanse seu coração, confie nele de todo o seu coração. Meu irmão, o desejo do nosso coração é que esse curso tenha sido abençoador, que tenha esclarecido muitas coisas para você, e que você tenha saído desse curso mais próximo de Deus, mais rico no seu conhecimento para com Deus, e exercendo agora um melhor evangelho para as pessoas que estão à sua volta. Eu sou o pastor Vinícius Jordão, da Igreja Presbiteriana do Petrópolis, e eu agradeço você por ter participado com essa caminhada conosco, e esperamos ser bênção na sua vida em outras oportunidades. Deus te abençoe e um forte abraço.